república brasileira, uma república brasileira. Ele cumpriu a palavra, o café esfriou, 5 virou 50, a vassoura quebrou e outro vice assumiu. O vice João Goulart, nosso presidente do dia, vice de Jânio Quadros, que estava em uma missão na China quando fica sabendo da renúncia do presidente. Tecnicamente ele era o novo presidente do Brasil, só que para isso ele tinha que retornar da China e tomar posse, mas o bloco militar, a ala militar, impede essa posse, anuncia que não vai ter posse, que a partir desse momento o governo não vai estar na mão de um comunista, segundo eles, de uma esquerda, e tentam a todo custo não deixá-lo tomar posse. E ele retarda ao máximo essa volta, vem fazendo escalas que não estavam previstas até chegar no Brasil timidamente para tentar tomar essa posse. E no Brasil já algumas vozes já não aceitam aquilo e já começa a aparecer nomes novos aí na história, que a gente vai ouvir falar deles daqui para frente mais. O caso do Leonel Brizola, o Marechal Lott, que a gente já falou, também é uma voz que defende, né, a posse do João Goulart. E a própria OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, também junta, forma uma base ali, tentando, né, exercer ali a legitimidade, né, da posse do João Goulart. E tá complicada e eles chegam num acordo. Eles falam, vamos fazer o seguinte então, a gente não vai impedir o João Goulart, ele vai assumir, só que a partir de agora o Brasil não vai ser mais presidencialista e sim parlamentarista, o que a história registrou como um golpe branco, que é o que acontece, né? O Brasil fica por um tempo sob o regime parlamentarista. E nisso, da China até Brasília, para o João Goulart lá tomar essa posse, vários atentados, né, começam a surgir contra ele. Estava claro que essa ala militar e outros blocos não queriam deixá-lo tomar posse e tentaram a todo custo matá-lo. Isso acontece, eles têm um episódio, né, no voo, que eles tiram os bancos, né, do avião para o avião ficar mais leve, para caber mais combustível caso aconteça algo. Viajava com a luz apagada, numa velocidade superior. Então teve indícios, né, do plano Mosquito, que era um plano para tentar derrubá-lo. Outro plano, né, a Operação Despiste, que era outra vez uma fake news, né, espalhando teorias contra, até que chega um momento, o Castelo Branco, que a gente vai falar no próximo vídeo, fala, já que é para dar a posse para ele, então a gente vamos deixá-lo tomar posse. E ele toma posse, mas o Brasil fica aí com esse regime parlamentarista. O João Goulart vira um presidente quase ali figurativo. E esse regime parlamentarista é um desastre, é um horror. Então eles já falam, né, que vão fazer um plebiscito, que é uma eleição, né, convocar a população para escolher se o Brasil será parlamentarista ou presidencialista. E esse plebiscito está marcado para um tempo e a pressão é grande para antecipá-lo, até que eles conseguem antecipar esse plebiscito. E por conta, né, desse curto tempo que a gente foi parlamentarista ter sido um horror, a população vota em peso no presidencialismo, ganha por 80%. Então é nesse momento que finalmente o João Goulart consegue tomar posse e ter poderes, né, de um presidente. Mas não foi fácil, né? Não conseguiu governar, porque esse grupo não deixou o cara governar. Ele chegou no poder, a primeira medida dele, chama o ministro dele do planejamento, o Celso Furtado, e cria o plano trienal. Esse plano trienal, como o próprio nome diz, né, de 3 anos, era para tentar reerguer a economia. Então ele tinha uma série de passos ali
na área econômica, ia congelar o salário, mas ao mesmo tempo ele criava o 13º salário, esse que a gente ainda tem hoje, né? Foi fruto aí do governo João Goulart. Mas esse plano não conseguiu alavancar, não deu certo, e o Brasil numa crise, aquela pressão, os militares tentando a todo custo, e ele tenta falar, agora eu vou tentar uma outra maneira, que tenta fazer umas reformas de base. Essas reformas de base ele mira ali principalmente a reforma agrária. Aí vocês já sabem o que acontece, né? Um presidente virar e falar que quer fazer reforma agrária, quer pegar terras ali, latifúndios e dividir para a população, então vocês já sabem como que é o retorno, né? Também ele pensou em fazer reformas na área tributária, eleitoral, na bancária, na trabalhista e também na educacional. Aumentar as universidades, aumentar as vagas, né? Mas ainda assim não conseguia, ganhava parte da população, mas não conseguia equilibrar ali as contas, melhorar a economia. E aí ele começa a adotar uma postura mais à esquerda. E tem um episódio bastante conhecido também, que é o comício que ele faz lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Esse comício leva 200 mil pessoas e lá ele engrossa o tom. Ele faz um comício direcionado para o trabalhador, para o povo, para o pobre. Engrossa, fala que o Brasil só está naquela situação de caos, ali, de crise econômica por conta de forças imperialistas e por conta desses blocos que sempre estavam no poder brasileiro e sempre deram um jeito de viver só para seu lado. E vai ganhando parte da população, mas ao mesmo tempo também vai deixando os militares daquele jeito. E logo em seguida esse comício, que agora ele assume mesmo de que lado que ele está e que ele já compra uma briga no Brasil, a resposta é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Você já deve ter ouvido falar dessa marcha, que reúne mais que o dobro, quase 500 mil pessoas em São Paulo. Então todo mundo na rua lá marchando, conservadores, militares, maçons, ricos, a classe média brasileira que sem comentários, todo mundo marchando junto para derrubar os governos de esquerda, pedindo os militares entrarem. E nisso aí já está desenhada a situação que vai acontecer no Brasil. O próprio Jango já sabe o que vai acontecer, já reúne com seu ministério, preparando já. E nesse tempo também descobre que os Estados Unidos tinha feito uma operação chamada Brother Sun. E o que era? Dar o apoio necessário para os países, o Brasil no caso, contra qualquer ascensão de esquerda. Então eles mandam portas-aviões, mandam armamento, e o exército, tudo para o Brasil, para ficar esperando que caso aconteça uma revolução, aconteça uma guerra civil, os Estados Unidos vai entrar e vai entrar metralhando. Não precisou acontecer. Eles ficaram ali esperando, mas não precisou. Porque um cidadão chamado General Olímpio Mourão Filho já antecipa esse golpe e fala assim, não tem mais conversa, estava marcado para certo dia, ele mesmo já tomou a frente e falou, não, nós já vamos dar esse golpe logo, que a gente não pode esperar mais. E mesmo ainda tenta mais uma conversa, né, com o Jango, dá ultimato para ele, fala, Jango, se você se declarar, assumir publicamente que não é comunista e também declarar algumas entidades aí como ilegais, como a UNE, por exemplo, a gente ainda vai te deixar um pouco no poder. Caso contrário, nós vamos te tirar na marra. E ele falou, vocês sabem que eu não sou comunista, mas eu não vou fazer isso. Aí eles falam, então beleza. Na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, os militares colocam as tropas nas ruas, saem, vão em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o João Goulart, para dar o golpe e assume o poder, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Ainda tenta, né? Acontece mais uma ilegalidade, porque o Jango ainda estava no Brasil, já com planos de ir embora, quando o presidente do Senado, o senhor Auro de Moura, ele declara a vaga de presidente
E, segundo a Constituição, só podia fazer isso se o presidente não estivesse no Brasil. E nisso surge um outro nome que a gente vai ouvir falar também, que chama Tancredo Neves, que pula lá e fala, não, xinga esse presidente, canalha, tal, mas não adianta muito. Aí a presidência é dada de forma interina para o presidente do Senado, novamente, senhor Ranieri Mazzilli. O João Goulart vai para o exílio no Uruguai, fica lá no Uruguai e só volta para o Brasil no caixão. Não volta mais. E infelizmente nós temos aí o período militar, que alguns gostam de chamar de regime militar, outros de ditadura militar, que vai aí de 1964 até 1985, com 5 presidentes militares, que é o assunto do nosso próximo vídeo. A gente está ouvindo aí ao fundo Casa Bizantina, uma banda de Goiânia. Procurem nas redes sociais. E o DVD que eu indico hoje é do Otto, pernambucano Otto. Beleza? Até o próximo vídeo com a ditadura militar.